Nós que agradecemos. Eu gostaria de agora abrir o palco para a Vanessa. A Vanessa é diretora de Cybersecurity na maior consultoria do mundo, a empresa de consultoria do mundo, Accenture. Estamos muito felizes que ela venha participar conosco. Quando eu estudava processamento de dados, quando ainda se chamava assim, na década de 90, a gente dizia que um advogado que soubesse fazer contas seria muito competente. A Vanessa não só é advogada, como migrou sua carreira totalmente para a área de segurança de dados, privacidade de dados, e, logicamente, isso tem uma afinidade muito forte com o que nós estamos falando aqui hoje, porque entender muito bem a lei, entender muito bem os recursos tecnológicos disponíveis e os desafios que esses dois lados têm, além dela ser uma grande gestora. Então, Vanessa, estamos muito honrados com a sua participação. Por favor, fique à vontade no seu tempo. Obrigado. Pessoal, nós estamos com uma dificuldade de áudio com a Vanessa. Vamos resolver esse problema de áudio e regressamos em pouco tempo, o mínimo possível. Por favor, continue conosco. Aliás, falando sobre isso, gostaria de lembrá-los de aproveitar esse tempo para convidá-los a fazer perguntas. Essas perguntas serão mediadas ao final do evento, onde todos os palestrantes vão fabular sobre as respostas, ok? Vanessa? Estou aqui, Vitor, me ouve agora? Sim, te ouvimos. Tá bom. De volta. Gente, muito como obrigado. Tá vendo? Uma advogada que vai querer falar de tecnologia e não tira do mudo, fica difícil. Humildade sua. Eu comecei agradecendo você, na verdade, pelo convite. Dividir o palco com um profissional como o Nick, como o Pedro, é uma honra. Então, assim, eu era advogada, deixei para o Pedro. A parte de cybersecurity, o Nick me dá aula, então eu estou no meio do caminho aqui, fazendo essa parte de consultoria de tecnologia. E eu trouxe aqui uma apresentação, que eu acho que é um recurso que fica legal para a mensagem que eu quero passar hoje para vocês. Eu queria falar um pouco de algo que eu vejo muito pouca gente falando, que é o papel dos profissionais de tecnologia da informação num momento de implantação. Eu vejo que na maioria das empresas esse projeto de implantação acaba ficando no jurídico, acaba ficando em compliance, e pouco eu vejo esses comentários de como é que TI participa disso. Então, basicamente, como vocês estão vendo aqui, qual que é o objetivo da implantação? E aí, trazendo uma figura de linguagem, é a gente construir esse prédio, é eu chegar na cobertura, chegar ali no topo, e a gente, para isso, precisa construir cada laje. É só com tecnologia que a gente faz isso? Ou é só com papel? É só com processo? Não. Eu desenhei essa mandala, que é uma forma que eu acho que eu consigo cobrir todas essas frentes. Então, um projeto de implantação de LGPD, ele precisa passar por cada uma dessas frentes. Ter uma estratégia, ter as pessoas adequadas, ter política, sim, ter processos e ter a tecnologia. Então isso quer dizer que a tecnologia da informação vai entrar só nesse último quadrante? Negativo. Vou dar um exemplo aqui, tentando trazer cada uma dessas frentes. Então, assim, quando você vai pensar nos direitos do titular, você tem que entender o que a empresa tem hoje, para não querer reinventar a roda. A gente não vai trazer um canal novo. Então, vamos entender o que tem para entender quais pessoas têm esse atendimento, o que cada área fica responsável por fazer, que tipo de processo tem. O Nick acabou de falar de duplo fator de autenticação. Como é que você valida aquele titular que está ligando para pedir acesso aos dados? Como é que você garante que ele é ele mesmo? E tudo isso, obviamente, tem que estar orquestrado e concatenado por uma tecnologia. Bacana. Então, essa é uma visão aqui holística, dessas frentes, frentes que cada uma daquelas lajes que eu mostrei no prédio anterior vai, enfim, ter o seu papel, enfim. Mas aí eu quero trazer aqui, então, assim, qual que é o papel da TI na implantação? Eu trabalhei, já fiz vários projetos,
e, invariavelmente, o que eu noto é uma desconexão. Né? Como eu disse, geralmente o projeto de implantação é tocado por uma área, geralmente jurídico, riscos, compliance, e TI é acionada pontualmente, assim como uma área de negócio é acionada, assim como RH, enfim. E o que eu noto é que deveria ser o inversamente proporcional. A TI, ela faz parte, eu vou mostrar aqui no meu edifício, né, de uma forma muito simplificada, muito rápida, o papel que a TI tem na ajuda da construção de cada uma dessas lives, né? Então, quando a gente fala, vou começar aqui falando de uma parte que é absolutamente essencial para um projeto, que é o que comumente, né, trazido da GDPR, se chama ROPA, que é o Registro do Tratamento de Dados. Numa linguagem muito simplificada, basicamente está falando de uma planilha gigantesca, em que ali todos os processos de negócio devem ser descritos, né, como é que cada processo trata dados pessoais, do momento da coleta até o momento de um eventual descarte. Vocês imaginam isso? Coloca em projeção, né, uma empresa que tenha 200, 300, eu já tive empresas com 2.600 processos. Como é que você organiza tudo isso, né? Uma planilha de Excel não vai segurar. Ou ainda que segure no momento em que você está construindo, você precisa ter um time técnico que vai ajudar na construção, na manutenção, seja, né, na compra de uma ferramenta externa, mas TI é quem vai estar fazendo essa orquestração. Outros artefatos, eu coloco aqui LIA, DPIA, o Privacy by Design, todas esses pedaços, né, que vão ter que rodar no dia a dia, eles devem naturalmente ser orquestrados pela tecnologia da informação. Direitos do titular. Aqui não há o que se falar, né? A TI tem que ser envolvida no momento zero. Tem que entender, assim, quais são esses direitos, quais são as capacidades que a gente tem dentro de casa hoje para responder a uma solicitação como essa. Como cada sistema daqui da empresa responde, né? A gente tem inúmeras situações de sistemas legados, sistemas antigos, que a TI tem que fazer concatenar cada uma dessas frentes. Né? Quando a gente fala de gestão de consentimento, a gestão de consentimento é algo bastante sensível, porque o consentimento ele pode ser concedido hoje, revogado parcialmente amanhã, revogado integralmente no dia seguinte, e você tem que ter um controle muito rigoroso. Né? Se você usa um dado em que o consentimento foi retirado, você tem um problema sério. Então, a TI tem uma participação, mais uma vez, muito relevante aqui, de ajudar as áreas que estão, de fato, implantando, né, essas áreas que eu já citei algumas vezes, conseguir orquestrar tudo isso. Então, lembrando daquela mandala que eu desenhei, é importantíssimo você ter estratégia, é importantíssimo você ter as pessoas corretas, é importantíssimo você ter a TI olhando tudo isso passo a passo em todas as suas camadas. Né? Aviso de privacidade, aquele textinho que hoje é um textão, mas que vai ter que passar a ser um textinho, que vai ter formas diferentes de você tornar visível para o seu titular, para o seu cliente, seja num aplicativo, seja numa página web, por escrito. TI tem que estar orquestrando tudo isso de forma que essas variações dos avisos de privacidade estejam realmente sendo, a gente fala que é muito importante você pensar no placement, né, em que locais, de que forma você vai disponibilizar isso para aquele usuário, numa primeira página é uma visão muito resumida, numa página seguinte ela tem que ser mais extensa por alguma razão. Eu faço questão de mostrar, assim, de uma forma, de novo, muito superficial, mas como a TI é core para cada uma dessas lajes, porque eu tenho projetos em que o projeto ele vai bem até um certo ponto, em pé, porque a TI foi envolvida nos 47 do segundo tempo. Tem que voltar, eles têm que entender qual a estratégia, eles têm que entender como é que os sistemas da empresa suportam aquilo, se é que suportam, se não suportam, qual é a alternativa. Então, eu repito isso, e eu acho que essa é uma audiência bacana, que certamente vocês vão entender, né, essa urgência e essa necessidade que eu estou trazendo, e por isso eu escolhi esse tema, porque nada melhor do que falar para a audiência correta.
do protagonismo, né, da importância de entender o todo. Não é porque TI tem uma atuação pontual que ela vai ter que ser envolvida pontualmente. Ela tem que ser envolvida e tem que ter esse papel estratégico, né? Assim como segurança da informação, junto com TI, né, para pensar em quais são as soluções necessárias, né? Falo aqui de gestão de terceiros, que é muito, muito importante. A LGPD traz uma responsabilidade solidária, ou seja, se o dado que está custodiado à sua empresa e você precisa compartilhar com o terceiro para uma prestação de um serviço, o terceiro vaza esse dado, você tem um problema tão grande quanto ele, né? Numa eventual aplicação de multa, possivelmente você, se não tiver as medidas adequadas, vai ter que assumir a multa juntamente com esse terceiro. Então, vejam que cada uma desses blocos, dessas lajes, não tem um bloco mais importante que o outro, né? Quando a gente fala de resposta a incidente, aqui eu acho que fica até chovendo molhado, né, de falar da importância do time de segurança em desenvolver política, né? O Nick trouxe um exemplo bom, que é aqueles testes de incêndio que a gente faz, né, ou às vezes, de fato, tem que executar a ação. Importantíssimo aqui você testar e você ver se aquilo que você criou realmente está funcionando, faz sentido, entender quais são as ferramentas adequadas. Por fim, minimização e retenção, não menos importante, e aqui um trabalho muito, muito complexo, muito granular que TI tem que fazer, de não só entender, né, os insumos que vão ser gerados pela consultoria, pelo escritório de advocacia, que tipo de dado eu tenho na empresa, que tipo de dado que eu não posso excluir se o titular me pedir, por que eu não posso, por quanto tempo eu tenho que reter, que capacidade que eu tenho de armazenar esses dados e garantir que, se ele me for pedido para excluir, eu não posso excluir por X anos, mas eu também não posso mais usar. Sai dessa, TI. Como é que você faz? Como é que você garante que isso vai ser, de fato, executado? Né? E aí, não vou entrar muito nesse mérito de segurança, porque a gente tem agora uma palestra incrível na sequência da minha, mas, assim, só para fechar a minha apresentação, eu queria mostrar um pouquinho, assim, né, do trabalho que a gente fez, o estudo de entender, né, a GDPR, em termos de controle de segurança, super granular, super prescritiva, a LGPD no extremo oposto, né, falando simplesmente que as empresas têm que aplicar controles de segurança, mas não fala quais são importantes, por que são mais importantes. A gente acabou trazendo um pouco do compilado de GDPR, colocando numa matriz para entender, né, o que demora mais para ser implementado versus o risco, né? Então, acho que assim, aqui eu tentei trazer esse universo que pouco se fala, né, de qual o papel da TI, de qual o papel da segurança da informação num projeto de adequação à LGPD. É super importante trazer os princípios que o Pedro falou, as soluções que o Nick falou. Eu acho que está tudo junto e misturado, né, mas são coisas absolutamente diferentes, né? As pessoas tendem a confundir controles de segurança com controles de privacidade. São coisas absolutamente complementares, mas diferentes. Então, é preciso cada um ter o seu papel, entender o seu papel nesse processo, para que o projeto fique bacana, o prédio fique, a estrutura fique sólida, né, que a gente tenha a governança ali, que é a fundação do prédio, e a gente tenha um prédio com moradores felizes, que são basicamente nossos clientes, e a gente precisa manter isso sempre muito vivo, né? Não adianta também criar o prédio, deixar lá, porque em algum momento a parede, se não for bem cuidada, ela vai rachar, vai ter vazamento. Então, é super importante. Eu gosto dessa analogia, porque eu acho que é isso, né? Você ter um prédio sólido, com uma manutenção boa, é a solução para a gente ter um programa bacana da mesma forma. Pessoal, é isso. Também a gente queria falar mais, mas a gente tem pouco tempo. Espero que a gente possa debater, nosso debate seja bacana. Eu fico à disposição para as perguntas. E desculpa a minha falha técnica no início. Vanessa, muito obrigado. Excelente fala, muito estruturada, muito interessante. E logo mais estaremos juntos falando sobre as perguntas e a própria discussão que teremos lá. Eu mesmo tenho um bocado de perguntas a fazer para vocês. Vamos lá, combinado. Muito obrigado.